começando agora a nossa aula de História. Nós vamos falar agora sobre a vinda da família real para o nosso país. Qual página? A família real ela teve que vir para o Brasil. O que foi que aconteceu para que essa família, a corte, viesse para o Brasil? Então, é isso que nós vamos estudar agora. É a página 202 do livro. Vai ser com leitura compartilhada? Não, viu? Então, vamos ver o que foi que aconteceu. Vocês viram que nós estávamos estudando sobre a Conjuração Baiana, que tinha como objetivo instituir a república, né? Tornar o nosso país uma república. E isso aconteceu no período, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Conjuração Baiana aconteceu no período de 1798. Pronto. Isso é o que a gente sabe. Aí o que é que acontece? No início do século XIX, houve uns conflitos lá em Portugal, na Europa, melhor dizendo, que fez com que a corte portuguesa viesse para o nosso país, se mudasse para o nosso país. Vamos lá estudar um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era o rei da França. O rei da França. E o que estava havendo nesse período? Estava havendo conflito entre França e Inglaterra. Os dois principais rivais desta época eram França e Inglaterra. Por que eles eram rivais? Porque eles eram considerados as potências comerciais, as potências daquele comércio, né? Os países com mais, vamos dizer assim, habilidade financeira, mais poder. Então, eles eram considerados as potências. E o que acontecia com isso? Cada vez mais queriam mais. Aí, Napoleão, ele tinha o interesse de expandir o seu domínio para toda a Europa. Ele queria dominar todos os países europeus. Ele já tinha conseguido um certo domínio em alguns países. Porém, Inglaterra não foi fácil de conseguir isso. Com a Inglaterra, isso não foi possível. Por quê? Porque a Inglaterra também era uma grande potência naquela época. E a Inglaterra não cedeu ao governo de Napoleão. Simplesmente os dois formaram conflitos ali, gerou conflito entre as duas potências. Aí vamos ver alguns fatos para poder entender por que Portugal entrou aí nessa história. Porque a guerra principal era entre Inglaterra e França, né? Mas e em Portugal? Por que Portugal entrou nesse meio? O que foi que Portugal fez e o que estava acontecendo para que Portugal entrasse nesse conflito? É porque quase a maioria das mercadorias de Portugal estava vindo da Inglaterra. Eita, que coisa linda! Isso mesmo, um fato muito importante era esse, é que Portugal dependia da Inglaterra e, ao mesmo tempo, ele não queria desapontar, vamos dizer assim, Dom João, né? Napoleão, o imperador da França, ele não queria entrar em conflito com Napoleão, porque Napoleão tinha ameaçado aos outros países se mantivessem comércio com a Inglaterra, eles ameaçaram de invadir e destruir o país. Aí Portugal não queria não queria isto e também dependia muito da Inglaterra. Aí Portugal ficou sem ter opção. Mas vamos lá para os fatos. O Portugal começou a ajudar a Inglaterra, não é, tia? Isso mesmo. No início do século XIX, a França e a Inglaterra eram as duas principais potências do mundo. Os ingleses possuíam a marinha, ou seja, a Inglaterra possuía a marinha mais poderosa do mundo, e os franceses possuíam o melhor exército. Napoleão Bonaparte
havia conquistado a maioria dos países da Europa, mas faltava a Inglaterra. Sem condições de vencer os ingleses militarmente, Napoleão decretou bloqueio continental na tentativa de destruir a economia inglesa. Então, o que aconteceu? Depois de várias lutas e de perceber que Inglaterra resistia aos conflitos, Inglaterra não enfrentou, né, bateu de frente e eles não conseguiram destruir Inglaterra, né, falando de luta, de militarmente, de invasão, dessas coisas todas. Aí o que foi que Napoleão fez? Guerra, melhor dizendo. Napoleão simplesmente decretou um bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Ele fechava todos os portos de lá da França para que a Inglaterra fosse impossibilitada de manter comércio com os outros países. Inglaterra estava sendo proibida de vender seus produtos para os outros países, de comercializar com os outros. Então, ele fechou os portos para impedir isso. Aí, foi nesse período que Portugal começou a perceber que ele tinha que fazer alguma coisa, porque Portugal dependia muito da Inglaterra, dependia do comércio da Inglaterra. E como estava proibido, eles ficaram sem alternativa. Aí, Inglaterra, para que Portugal não se aliasse ao Napoleão, a Inglaterra ofereceu uma grande quantidade, uma boa quantidade de dinheiro a Portugal, para que Portugal fizesse essa viagem e fugisse de lá, para que não fosse destruído, né? Porque se ele se aliasse à Inglaterra e ficasse lá em Portugal, Portugal seria invadido e destruído por Napoleão. Aí foi onde ele aceitou a proposta da Inglaterra, ele quis, né? Ele aceitou essa oferta e aí ele fez a viagem onde toda a corte se mudou para cá, para o nosso país. Aí, Tia, foi. a Inglaterra é mais rica que Portugal por conta do seu comércio e da sua população, que ajuda mais, tia, não é? Nesse período aqui, sim. Nesse período, a gente pode dizer que a Inglaterra estava bem à frente de Portugal, né? Boas condições econômicas. Mas vamos lá, vamos para o nosso assunto. Em Portugal, o príncipe Dom João VI dizia aceitar o bloqueio imposto pela França, mas as condições continuavam, mas as escondidas continuavam a comercializar com a Inglaterra. E por que Dom João ele disse que aceitava esse bloqueio, hein, gente? Quem me disse por quê? Qual foi o objetivo dele dizer? Ele disse simplesmente porque ele queria ficar do lado de Napoleão, da França? Não. Era para ele não ser ameaçado de guerra. Legal! Para não entrar em conflito com Napoleão, porque ele sabia que a França estava muito melhor preparada para uma guerra do que Portugal. Então, para ele não gerar um conflito, gerar uma briga ali entre Portugal e França, ele decidiu dizer que aceitava. No entanto, ele ainda ficou mantendo o comércio com a Inglaterra às escondidas. Isso ocorria porque Portugal tinha uma enorme dívida com os ingleses, foi o que a gente falou. Ao ser informado que os portugueses continuavam comerciando com a Inglaterra, Napoleão deu ordem para que seu exército invadisse Portugal. Foi isso que aconteceu. Então, o governo português escolheu abandonar Portugal, a sua própria sorte, e fugiu para o Brasil, escoltado pela Marinha Inglesa. Então, Inglaterra fez essa proposta, né? Como eu tinha dito para vocês, ela ofereceu apoio a Portugal para que Portugal ele não fosse destruído. E aí foi quando Portugal, a corte, se mudou para o nosso país. Essa mudança ela provocou... Antigamente a França era o melhor exército do mundo. Hoje
a gente tem aqui no Brasil um dos melhores guerreiros de selva do mundo, da Amazônia. Aí o que é que aconteceu? Numa manhã chuvosa de novembro de 1807, Dom João e sua mãe, Dona Maria I, acompanhados por cerca de 15.000 pessoas, fugiram de Portugal debaixo de várias populações, ou debaixo de vaias da população indignada com a covardia da família real. Então, a população não aceitou essa fuga, eles levaram isso como uma covardia. Portugal ela não enfrentou a França. Eles acharam que, por medo, Portugal simplesmente cometeu esse ato covarde. E aí, o que aconteceu? Essa viagem ela foi muito difícil, ela provocou muitos prejuízos para muitas pessoas. Foi uma viagem Essa viagem. que foram cerca de 15.000 pessoas. E o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui no nosso país, eles não encontraram o país em boas condições, eles não encontraram lugar para ficar, eles não encontraram abrigo. E o que aconteceu? Simplesmente eles despejaram as pessoas das suas próprias casas. As pessoas tiveram que abandonar suas casas para dar moradia à corte. Olha que coisa injusta, não é? Portugal é Professora, Oi. então eles navegaram até o Brasil? Uhum. Eles vieram de navio até chegar ao nosso país. Não foi uma viagem rápida, foi uma viagem longa. Os navios estavam em situação precária, falta de higiene. Também antigamente os navios eram bem lentos. Nessa época, vocês lembram que teve um período que as mulheres elas usavam as perucas enormes? Lembram? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque durante a viagem houve um surto de piolhos por causa da falta de higiene. Então, o que aconteceu? Tiveram que raspar suas cabeças. E aí, as perucas cobriam essa situação, né? Elas usavam perucas por causa das cabeças que estavam raspadas devido ao surto de piolho que se teve nessa viagem. Então, foi uma viagem cheia de fatos. Vocês podem depois pesquisar. De várias coisas. Vocês podem pesquisar depois. Curiosidades sobre a viagem da vinda da família real. Vocês vão ver muita coisa importante. Então, prosseguindo. Aí, E a rainha raspou o cabelo? Oi? A rainha raspou o cabelo? Todos tiveram raspar. Então, e por que a rainha não governava o país naquela época? Porque ela estava passando por problemas mentais. E ela era conhecida como a Dona Maria Louca, porque ela tinha problemas mentais. Então, como o rei tinha falecido, o que aconteceu? O poder tinha que ser passado para a rainha, né? Só que como ela não podia, então quem governou foi Dom João. Em 22 de janeiro de 1808, Dom João chegou ao Brasil. 6 dias depois, decretou a abertura dos portos a nações amigas. O que significou tal atitude? Para Portugal, prejuízo, perdeu o monopólio do comércio brasileiro. Para o Brasil, teve lucro. Com o fim do pacto colonial, podia comprar e vender com mais vantagem. E para a Inglaterra foi ótimo, porque tinha uma quantidade imensa de mercadorias entalhadas. O que aconteceu também, deixa eu citar alguns fatos aqui que não estão no slide. Quando eles chegaram no Brasil, eles sei lá como se fala. Lucraram. Sim. Quem lucrou, no caso, foi o Brasil, né? Porque com o fim do pacto colonial, como a gente está vendo aqui, ele podia comprar e vender com mais vantagem. Antes disso, tudo que ele vendia tinha, o Brasil era colônia de Portugal, então ele dependia muito de Portugal. Vendas, compras, então com esse fato, o Brasil lucrou.
É uma coisa importante, ó, quando a colônia tornou-se Reino Unido a Portugal e Algarve, em 1815, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Então, a gente viu na aula passada que as capitanias, as capitanias eram os estados, não é? Que nós conhecemos hoje. E, com o passar do tempo, essas capitanias passaram a ser chamadas de províncias e hoje são chamadas de estados. Então, primeiro foi capitania, depois província e agora estado. Aí agora a gente vai praticar para conhecer mais ainda sobre o nosso assunto. Vamos lá? Página Agora. 205. Vamos. Agora. Na página 205, a gente tem o seguinte. Circule as frases corretas. Letra A. Em 26 de abril de 1821, Dom João deixou o Brasil. Dom João fez. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Circula a letra Verdadeiro. Letra B. Dom João VI deixou como substituto. Tia, eu tô circulando as letras. Não. Circula a frase. Não. Não. Deixou como substituto Dom Pedro, seu neto. Não. Então, quando, depois de um certo tempo que Dom João Não. ele teve que retornar. E quando ele voltou, ele teve que deixar uma pessoa para governar o Brasil. Foi aí que entrou aquele fato inusitado, que ele deixou seu próprio filho com 5 anos de idade. Fato muito sem noção, né? Mas aconteceu. Letra C. Dom João VI partiu contra a sua vontade. Sim. Sim. Correto. Não estava satisfeito. Ele não queria esse retorno nesse momento. Letra A, letra C. E agora, letra D. Dom João VI deixou no Brasil todo o dinheiro e ouro. Não. Não. Ele Errado. levou um fato inusitado. Quando ele voltou, ele levou com ele tudo de dinheiro que tinha no nosso país. Letra E. Quando em Portugal, Dom João VI teve seus poderes diminuídos pela Constituição Portuguesa. Certo. Sim. Sim. Isso mesmo. Então, vocês vão circular letra A, letra C e letra E. Tia, eu posso dizer a letra A da segunda? Indo para Tá fácil. C. Copie a frase, completando com a alternativa correta. Então, a gente tem o início da frase e embaixo a gente tem o complemento. Letra A. O imperador da França no século XIX era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. a frase inteira, viu? Tem que escrever a frase inteira. O imperador da França no século XIX era Napoleão Bonaparte. Indo para a letra B. Para estender seu domínio, Napoleão precisava de quê? Vencer a Inglaterra. Vencer Inglaterra. Isso mesmo. Para que ele conseguisse o domínio da Europa, ele tinha que vencer primeiro a Inglaterra. Ô tia, precisa copiar e colocar aqui? O maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras era... E aí, quem A Inglaterra. Inglaterra. Essa é a nossa segunda questão. E aí, com a página 206, a terceira questão, nós temos. Faça de pé. Letra A. Saúde, tia. Amém. Saúde. Com atenção.
Letra B, circule as duas palavras que estão trocadas. E letra C, reescreva a afirmativa tornando-a verdadeira. Então, vamos lá. Vamos ler primeiro. Enquanto eu estou lendo, vocês já podem adiantar. A Inglaterra estava em um dilema porque Portugal era o país que mais fornecia os produtos manufaturados consumidos em Portugal e era também o maior comprador das mercadorias portuguesas e brasileiras. E aí, quem me diz quais são as palavras que estão trocadas? O português, Portugal, Inglaterra e Portugal. Isso mesmo. Então, essas duas palavrinhas, vocês vão circular. Circula Ô, tia. Portugal e Ô, circula tia, Inglaterra. eu só circulei para fazer depois, que senão ia demorar. Pronto. Essas são as palavras trocadas. E consertando, vai ficar como? Portugal estava em um dilema. Então, da maneira que está na tela, é a maneira correta. Portugal estava em um dilema porque a Inglaterra era o país que mais fornecia os produtos manufaturados consumidos em Portugal e era também o maior comprador de mercadorias portuguesas e brasileiras. Essa é a nossa resposta correta. Indo para a quarta, a gente tem quais foram as medidas tomadas no Brasil, ou no Rio de Janeiro, que trouxeram benefícios para o Brasil. Então, A criação do arquivo militar. Com a chegada da corte, nós tivemos grandes acontecimentos que fizeram o nosso país se desenvolver. Então, nós tivemos a criação do arquivo militar, a imprensa régia, o Banco do Brasil, museus e bibliotecas reais, Academia Militar, Academia de Belas Artes, entre outros. Esses foram os fatos que trouxeram benefícios para o nosso país. E para a quinta, a gente tem o seguinte. Em que ano ocorreram os acontecimentos abaixo? A morte da rainha e a coroação de Dom João com o título de Dom João VI. 1818. Isso mesmo, foi Ser então, isso difícil. mesmo, foi o ano de 1818 em que aconteceram estes fatos. A morte da rainha e a coroação de Dom João com Dom João VI. Indo para a página 207, a gente tem o seguinte. Observe ao mapa. Observe o mapa. Então, nós temos aí o mapa. onde a gente está de férias, é? Observem direitinho esse mapa para que a gente possa responder essas questões. Letra A. A que se refere esse mapa? E aí? Ao bloqueio continental. Ao bloqueio continental. Muito bem, podem escrever aí na letra A. Ao bloqueio continental. Pronto, tia? Pronto. Letra B. Quem foi que impôs esse bloqueio? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Foi ele quem impôs esse bloqueio. Letra C. Explique o que era o bloqueio continental. O fechamento Era um de todos os bloqueio portos europeus aos produtos ingleses para, consequentemente, destruir a economia inglesa. Muito bem, Gabriel. Correto. Eu coloquei aqui de maneira mais resumida. Se vocês quiserem, vocês podem fazer desse jeito, que também está certo. Era Tá bom. o bloqueio determinado por Napoleão de todos os portos europeus aos portugueses. Ô tia, e eu não participei da explicação que a senhora fez. Toda vez que a senhora acaba a aula, eu já vou para outro assunto, ler um pouco do assunto para quando
se a próxima aula do assunto eu já saber um pouco. Legal, muito bem. Indo para a sétima, a gente tem. Em que ano as capitanias passaram a ser chamadas de província? 1815. 1815. Essa é a nossa letra A da sétima. E por que isso aconteceu? Porque a colônia tornou-se Reino Unido a Portugal e Algarve. Muito bem. mesmo. Essa é a nossa letra B da sétima. Finalizamos aqui nossa página 207 e logo após seguiremos com ao nosso próximo assunto de história. Peraí, tia, volta lá para eu tirar um print. Eu ainda não acabei, não.